Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai em resposta às várias pessoas que estão pensando em comprar o seu primeiro carro ou trocar o seu carro em um mais novo ou um outro modelo, ok? Eu quero auxiliar o pessoal com algumas dicas antes de tomar a decisão final, antes de assinar o cheque e arrumar para si uma alegria ou uma bela dor de cabeça. Bom pessoal, é o seguinte: chegou a hora, você enjoou do seu carro, ele não te atende mais a contento, o espaço, a potência, você não está mais satisfeito com o carro, simplesmente cansou do carro e quer comprar um outro carro. O que deve ser levado em consideração? Antes de deixarmos a emoção tomar conta, a ansiedade e o medo de perder o negócio de imediato, eu queria deixar claro para vocês que a ansiedade, a pressa é a grande responsável por verdadeiras dores de cabeça. São casamentos mal resolvidos, um relacionamento entre dono e carro de doer, pessoas que estão sofrendo literalmente problemas financeiros por comprarem carros problemáticos e de manutenção cara. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o preço do carro não tem nada a ver com a sua manutenção. Você pode comprar, por exemplo, um carro que eu tenho convivência com ele há muito tempo, um bom carro, mas que detona com a vida financeira de muita gente. O nome dele é Fiat Maré. Se você está pensando em comprar um carro desses, fique sabendo que a manutenção dele é pior do que muito BMW por aí. O carro tem peças importadas, peças caríssimas, e eu estou usando esse carro como exemplo porque é um carro que eu trabalho há quase 10 anos exclusivamente com ele. Então eu recebo carro do Brasil todo para dar manutenção e sei que quem pode manter esse carro hoje em dia são as pessoas entusiastas com o carro, que sabem que esse carro precisa de cuidados especiais e que custa muito caro isso. E o que vem acontecendo hoje em dia? Pessoas com salário baixo comprando o carro porque ele está muito barato. Tem carro aí de 8 mil reais, tem carro de 7 mil reais, tem carro de 15, tem carro super barato, e o cara vai lá e compra o carro, e na hora de chegar para trocar uma peça, um simples medidor de fluxo de ar, um sensor da injeção eletrônica, custa quase 3 mil reais. Isso só para ilustrar. Bom, mas depois a gente volta a falar desse assunto. Eu quero falar então sobre os pontos principais que você tem que verificar antes de comprar o carro. Bom, a primeira coisa, pessoal, toda hora eu falo a primeira coisa, né? Um outro ponto a ser verificado é o seguinte. Vamos lá. O carro te atende? Você está comprando pela emoção ou pela razão? Você é casado, tem filhos, ou você é um jovem solteiro, um solteirão que quer curtir um carro, uma verdadeira arapuca móvel, né? Isso vai depender muito do gosto. Mas alguns pontos devem ser observados, e esses pontos principais são a manutenção. Não adianta comprar um carro para ficar parado na sua garagem, ou você levar numa oficina boca de porco para eles chegarem e fazerem gambiarras que vão acabar prejudicando o seu carro futuramente. Bom, o que verificar? Seja na compra de um carro zero ou na compra de um carro usado, você precisa ter a noção do custo da cesta básica. A cesta básica não é essa que é divulgada por aí, de para-lama, para-choque. Isso é carro para caso de colisão. Você não tem que se preocupar com casos de colisão. Quem se preocupa com colisão é o seguro. Então você faça um seguro e eles vão cuidar de para-choque, farol, para-lama, porta e por aí vai. Você tem que se preocupar com a manutenção básica, que é aquela que vai fazer o carro continuar em funcionamento. Ou seja, correias, filtros, velas, pneus, pastilhas de freio, amortecedores, peças de desgaste natural. Então eu vou passar para vocês aqui agora uma relação de itens que você deveria consultar com a concessionária ou com uma casa de peças, o custo dessas peças, para você saber o que te espera na hora da manutenção. Vamos lá. É bonito comprar um carro com rodas grandes, mas junto com as rodas grandes vem o pneu grande, e esse pneu geralmente é caro. Então fique esperto. Será que você está disposto a pagar R$ 400 no pneu? Ou vai usar um remold
né? Que é a realidade de muita gente. Muita gente preocupa com aparência e não se preocupam com segurança. Ou então vai comprar uma marca chinesa sem procedência. Existem marcas chinesas boas de pneus, tá, pessoal? Eu conheço algumas marcas, os pneus são mais em conta, mesmo assim chegam aí a 300, 350 reais cada pneu. Chegou a hora de trocar os 4, você vai gastar mais de R$1.000 na troca dos pneus. Tem que pensar nisso também. Vamos lá, pastilha de freio. Prepare-se, esse é um dos componentes que você vai trocar pelo menos uma vez ao ano, dependendo do tanto que você roda. Então tem que olhar preço. Disco de freio também. Em muitos casos o disco de freio não compensa dar o passe, fazer a retífica, porque ele vai ficar abaixo da medida. Então você tem que ficar atento a pastilha de freio, dianteira, traseira, disco de freio, dianteiro e traseiro, ou no caso das lonas de freio, traseira, se caso o carro for equipado com freio tambor. Jogo de velas de ignição, componente que você vai trocar geralmente entre 30 mil quilômetros por aí, tem que olhar o preço. Correia dentada, tensores das correias. Qual é o prazo de troca geralmente desses componentes? Muitos falam 60 mil, mas dependendo da cidade onde você mora, deve ser trocado na metade do tempo. Igual aqui em Belo Horizonte, áreas afetadas por mineradores e tudo mais, aquele material agride a correia, você tem que trocar com 30 mil quilômetros por aí. Tem que levar em consideração isso. Amortecedores. Quanto custa para trocar os 4 amortecedores do meu carro? É uma preocupação que geralmente uma pessoa que tem um carro usado vai se preocupar mais. Se o carro estiver beirando 70, 80 mil quilômetros, se prepare para tomar essa pancada de amortecedor na cabeça. Não é só amortecedor não. Aí vem kits dos amortecedores, vem buchas de suspensão, vem braços oscilantes. Isso vai depender de modelo para modelo. Então pesquisem isso também. Filtros. Que óleo aquele motor usa? Tem óleo aí que custa quase R$50 o litro. Carro que se diz popular, no caso vamos pegar um Celta ou um Ford Fiesta equipado com motor Zetec Rocan, usam óleo 5W30. Óleos de última geração, óleos caríssimos. O Fire atual também, 1.0, vem com esse óleo super fino. São óleos que foram adotados para tentar reduzir emissões e consumo. Não são óleos visando proteção do motor, que é um engano. Muita gente acha que é um óleo fino que protege o motor. Não é bem por aí não, esse é assunto de outro vídeo. São óleos para reduzir o consumo de combustível e emissões. Bom, então você tem que ter em mente a cesta básica, né? Aquelas peças de desgaste normal do carro. Aquelas peças que você vira e mexe, vai ter que, na hora de fazer a revisão, você vai ter que trocar. Então não adianta comprar um carro barato, igual eu usei agora há pouco o Fiat Maré, e na hora de chegar a trocar o óleo dele, por exemplo, são 5 litros de óleo, mais o filtro de óleo de difícil acesso. A correia dentada desse carro tem que trocar em torno de 40, 50 mil quilômetros, que fica em torno de R$1.000, R$1.200 a troca desse componente com as outras peças junto do kit. Vazamentos de óleo, mão de obra cara por não ter espaço. Se você quer um carro de baixa manutenção, basta pesquisar. Geralmente são aqueles carros ditos populares. Esses sim são de fácil manutenção, tem espaço para se trabalhar no carro e as peças têm um custo mais acessível. Então isso deve ser levado em consideração. Pessoal, antes de comprar um carro zero, antes daquela empolgação, é hoje que eu vou comprar, eu quero esse, procure uma oficina de confiança, um amigo mecânico, peça uma primeira impressão do mecânico, aquela visão superficial. Se o mecânico falar que vale a pena, aí você pede uma inspeção mais detalhada. Enfie a mão no bolso, pague por uma inspeção mais detalhada. Você quer uma dica sobre uma inspeção mais detalhada? Coloque o carro no elevador, veja se não tem vazamento de óleo, verifique isso. Tire as rodas, verifique o estado das pastilhas, verifique se os amortecedores não estão com vazamento. Verifique o estado dos amortecedores naquele teste básico, só para ter uma noção. Verifique o ruído do motor e se o sistema de escapamento não está furado, né? Meça a pressão do óleo lubrificante, ligue o scanner, aquele computadorzinho, para ver se a injeção não está com nenhuma falha, algum sensor defeituoso, mascarando algum defeito. E é isso aí, pessoal. Eu espero que o pessoal goste da dica.